A Comissão Mista de Orçamento adiou para a tarde de hoje a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo tem apenas 2 semanas antes do recesso para aprovar a LDO e outros projetos enviados em conjunto. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o senador, relator também da Lei Orçamentária Anual, Isalci Lucas. Senador, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à Band News TV e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Bom, senador, mais um adiamento. Falei há pouco, estamos pertinho do início do recesso parlamentar. É um assunto que precisa ser definido o quanto antes, já que tem nesse texto toda a provisão orçamentária para o ano que vem. Na avaliação do senhor, o que está travando essa discussão no Congresso e quais são os riscos também desse atraso até aqui? Olha, a reunião de ontem foi bastante produtiva e acho que nós chegamos ao entendimento que a gente vai conseguir votar todas essas matérias ainda antes do recesso. A proposta é que hoje a gente possa votar já a LDO aqui na Comissão Mista do Orçamento, né, e marcar uma reunião do Congresso já para aprovar a LDO. Tinha alguns ajustes, faltava ainda o relatório, foi entregue ontem, no final da tarde, o relatório de receita, né, ainda algumas indefinições com relação à execução do orçamento no período eleitoral. Você sabe que depois de 4 de julho, você não pode mais liberar emendas, nem executar, né, parte do orçamento, então não pode licitar novos projetos. Então a gente tem todo um cuidado para que a gente possa planejar de forma que seja possível executar. Então esse entendimento aconteceu ontem e acredito que hoje a gente consiga votar a LDO, amanhã vota no Congresso e já iniciamos a questão da LOA, que também a proposta é votar ainda antes do recesso. E, senador, quais foram os pontos, né, ou quais são esses pontos que geram essa, talvez, vou usar a palavra discordância, né, entre os parlamentares? O que foi apresentado pelo governo que gerou mais embates para o próximo ano, já para essa previsão de 2026? Olha, tem vários destaques, eu mesmo tenho vários destaques, né, para ser discutido, estou tentando entrar no acordo. Por exemplo, contingenciamento da Embrapa. É inadmissível o que vem acontecendo no Brasil há anos com relação à Embrapa, que é um orgulho nacional, que é uma referência internacional, e ficar mendigando com o orçamento, contingenciando toda vez. Então, tem essa questão. Tem outra questão também do Sistema S, que há anos, todo ano eles colocam nesse orçamento, querendo prejudicar o Sistema S, que é poucas coisas que funcionam muito bem no Brasil, o Sistema S. Então, tem aí também questão da Marinha, da Aeronáutica, capacitação, tem uma série de detalhes que pode parecer insignificante, mas que realmente compromete a qualidade do trabalho dessas instituições. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não contingenciar muito recurso em detrimento realmente de políticas públicas que são importantes, como nós aprovamos a lei do FNDCT, que há anos eram contingenciados e que agora não pode ser mais contingenciado. Então, são esses detalhes, né? Quando é que a previsão de liberação também dessas emendas, porque os prefeitos estão devendo, né? Então, a saúde precisa de recursos no momento certo, não adianta deixar para depois das eleições, porque pode ter segundo turno, aí só vai liberar isso, não lá em novembro. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para não comprometer a gestão do ano que vem. Olha, a oposição, né, alguns parlamentares de oposição têm batido na tecla de que o texto apresentado pelo governo é um texto que não apresenta tanta clareza dos números, que as projeções, alguns pontos, alguns detalhes importantes ficaram de segundo plano, né, nesse texto que foi levado pelo governo. Qual a avaliação do senhor em relação a essa acusação, ou enfim, a essa hipótese que é levantada por alguns parlamentares? O texto que foi enviado ao Congresso, ele veio de forma clara, o governo conseguiu estabelecer essa linha que define, né, toda essa lei de diretrizes orçamentárias? Ele sempre, né, competência dele mandar o encaminhamento que ele faz. Agora, evidentemente que cabe a nós fazer toda a revisão e discutir, alterar e tal. Né? Então, é evidente que nós temos aí uma discussão ainda, mas praticamente a gente resolveu isso ontem, a questão da meta fiscal, né? Se o Tribunal de Contas colocou a meta e tem aí o governo está trabalhando com a meta mínima, né? Então são detalhes assim, mas que não compromete realmente a peça, né? Eu acredito que da forma como foi ajustado e o relator tem feito um bom trabalho, acredito que não teremos problema de votação. Acho que será por acordo, né? Se for especificamente tratado apenas
o tema LDO-LOA, né? Bom, e a gente tem alguns pontos também, alguns setores que vão precisar de um investimento maior para o ano que vem, né? A gente estava falando mais cedo no jornal sobre o governo garantir a reestruturação financeira dos Correios, aí tem imposto de renda também já para o próximo ano, enfim, várias metas econômicas e recursos além que o governo vai ter que desembolsar. Esses pontos foram tratados também de uma forma mais intensa nessas discussões da LDO? O governo vai ter que trabalhar essa questão porque normalmente os orçamentos eles vêm um pouco, superfaturam a receita, né, e diminui a despesa e depois na realidade é um pouco mais. Mas o governo teve agora recorde de arrecadação, há uma expectativa realmente com a implementação aí já, né, do novo imposto de renda e outros projetos, né, o governo sempre trabalha no sentido de aumentar imposto sempre, né? Que a gente tem que contornar isso, ninguém aguenta pagar tanto imposto. Ontem foi aprovado no Senado as duas emendas que eu coloquei no projeto do imposto de renda, que estava totalmente distorcido e não foi alterado para não ter que voltar para a Câmara, mas são dois pontos, que era a questão dos patrocínios com relação ao esporte, à cultura, né, às pessoas com deficiência, que estavam sendo prejudicadas com a redação da legislação do imposto de renda. E a outra, existe uma lei que permite, a Lei 6.404, que dá às empresas até o mês de abril para definir a distribuição dos dividendos, porque isso é feito em uma Assembleia Geral e tal. E no projeto também colocou 31 de dezembro. Então, teve esse ajuste ontem, foi acatado na CAI, para fazer esse ajuste no projeto que nós vamos votar. E para a gente finalizar, senador, acho que é importante falar também desse cenário, né? A gente não pode fugir desse cenário tenso, né, de relações entre governo, Congresso. São vários assuntos ali que, quando chegam nesse ponto de discussão, acabam enfrentando resistência, normal do jogo político, né? Mas algumas pressões se acentuaram bastante nessa comunicação entre governo e Congresso Nacional. Na tua avaliação, como é que, neste momento, está essa relação, né? A gente tem dito estremecida do presidente Lula com os parlamentares no Congresso, essa viabilidade também de articulação, até dos próprios ministros, né, da base aliada do governo, em relação a pautas importantes, principalmente essas voltadas para áreas econômicas dentro do Congresso Nacional? Na prática, né, o Senado se rebaixou demais durante muito tempo, né? Então, está na hora de recuperar isso. Nós não podemos continuar admitindo essas interferências do Executivo, do Judiciário, no Poder Legislativo. Então, esse episódio agora mesmo, e o Davi com toda a razão, né, soltou a nota, porque o governo tem essa estratégia, né, de fazer e depois fica soltando fake news por aí, ou criando confusão, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: a prerrogativa de indicar o membro do Supremo é do presidente. Agora, a prerrogativa de agendar, a prerrogativa de sabatinar é do Congresso Nacional. Cabe a nós rejeitar ou admitir, só. Então, a gente precisa, né, ter um certo acompanhamento para que não haja mais interferência do que já existe hoje no Congresso Nacional. É inadmissível o que está acontecendo no Brasil, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Judiciário. Então, acho que o Davi deu uma resposta boa, né? É evidente que o presidente não encaminhou de fato, né, e tinha marcado, porque normalmente quando se publica no Diário Oficial, imediatamente ele encaminha, por isso que o Davi marcou, porque esperava que chegasse rápido o documento. Como não mandaram, então o Davi achou melhor, o presidente Davi achou melhor adiar realmente a sabatina para o ano que vem, né? E vamos ver agora quando é que a gente vai sabatinar o candidato do presidente. Na tua experiência como parlamentar, enfim, de anos aí nessas articulações, o senhor avalia que essa medida de não enviar foi uma manobra assim do governo ou só uma falta de ajuste aí? A manobra que eu digo em relação ao Jorge Messias conseguir mais votos, né, os votos favoráveis para essa indicação que hoje ele não tem no Senado. Não tem nenhuma dúvida, foi uma grande manobra, né, de não encaminhar, exatamente porque neste momento dificilmente ele seria aprovado, né, em função de vários problemas, né, não é, né, nós temos aí uma questão que ele vai ter que explicar isso na sabatina, isso é que nós todos estamos esperando, né? Mas, por exemplo, aquele episódio que ele foi o portador, né, da posse do Lula através da Dilma. A Dilma diz, Messias, entrega, né, para o presidente, para ele usar se necessário, ou seja, é um ato de burlar a legislação, não tenha dúvida, do judiciário.
Então, ele tem que explicar isso melhor. Segundo, a questão do INSS. Nós estamos lá na CPMI do INSS. 2024, em março de 2024, a CGU alegou, né, e mostrou a roubalheira do Sindinap, da CONTAG, da CONAFé, e que não foi tomada nenhuma atitude. Foi feito com várias entidades, menos essas principais que sequer poderiam ter assinado as CTs com o INSS. Então, demorou um ano, e agora, depois de um ano, o pessoal já desviou muito dinheiro, já, né, vai dificultar muito a recuperação. E tem também aí uma questão do Conselho Federal de Medicina, que ele deu parecer pela inconstitucionalidade, né, que era a questão do aborto após as 22 semanas. Então tem uma série de fatores que vai ter que ser sabatinado, vai ter que explicar para poder realmente conquistar os votos, né? Mas foi, com certeza, uma manobra do Executivo com relação a essa questão do adiamento. Perfeito. Senador Isalci Lucas, muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Um excelente dia aí, um dia de discussão em Brasília também em relação ao orçamento. Até uma próxima, senador. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.